E aí, gatinhas e gatões, eu sou o Libélula e eu tenho meu próprio Ragnarok, e tá no primeiro link da descrição. Esses são os nomes dos escolhidos para participar do maior torneio Ragnarok de todos os tempos. Um evento grandioso jamais visto, pois pela primeira vez a humanidade estará envolvida. Os deuses decidiram que não querem mais ela poluindo o plano terrestre, mas Brunilda levanta a opção de um julgamento. Um último julgamento para a humanidade, e então o Ragnarok é decidido dessa forma. Será deuses contra humanos no julgamento por combate da humanidade. Eu sou o Libélula e essa é a premissa bem simples do meu Ragnarok Juízo Final. Obviamente é inspirado no original, é uma homenagem minha ao original, só que não é tão simples assim. Muitas coisas estão diferentes. O conceito e a narrativa da primeira cena são similares, de resto, totalmente novo, com algumas referências talvez. E eu estou aqui nesse vídeo para falar sobre os escolhidos dos humanos para o Ragnarok Juízo Final. E um lembrete, quando eu falar das versões históricas dos personagens, lembrem que eu não sou nenhum professor de história, tá? Eu sou apenas um amante. E pessoas apaixonadas algumas vezes erram, né, gente? Mas eu também vou falar um pouquinho, sem dar muito spoiler, do que os personagens são na história do Juízo Final. Começando em ordem, o primeiro da lista, ou a primeira da lista, é Joana d'Arc, a camponesa que desafiou todas as probabilidades e se tornou um ícone imortal. Quando jovem, ela afirmou ouvir mensagens divinas de santos como São Miguel e Santa Catarina, que a guiaram a liderar a França em um dos momentos mais críticos da Guerra dos 100 Anos. Com apenas 17 anos, ou 19, não tenho certeza, ela se apresentou ao Delfim Carlos VII, conquistou sua confiança e mudou o rumo da guerra, liderando os franceses à vitória na emblemática Batalha de Orleans. Mas a sua bravura não a salvou do destino cruel. Ela foi capturada pelos ingleses, foi julgada como herege e bruxa e morreu queimada na fogueira aos 19 anos. No juízo final, ela tem por volta dos seus 16 anos de idade e aparenta ser uma jovem bem recatada. Ela não fala muito, é bem tímida. E é claro que eu não vou poder falar muito aqui sobre ela, né, pra não dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que ela é bem mais do que ela aparenta. Ela guarda muita coisa e ainda vai surpreender muita gente. O segundo da lista é Arthur Pendragon, o tão famoso Rei Arthur, né? Uma figura lendária da mitologia britânica. Ele entrou para a história ao realizar o impossível. Ele retirou a espada Excalibur da pedra, provando ser o legítimo herdeiro do trono da Bretanha. Porém, existem versões que a espada saiu de um lago e foi até ele. Tem várias versões, afinal é mitologia. Como rei, Arthur fundou a lendária Távola Redonda, símbolo da igualdade entre seus cavaleiros. Lancelot, Gawain, Galahad e Percival estão entre os que embarcaram na maior de todas as missões, a procura pelo Santo Grau, o Cálice Sagrado. E a prévia que eu posso dar sobre o personagem dele em Juízo Final é que ele é um jovem rei, bastante corajoso e justo. É bem aquele arquétipo de protagonista jovem, sabe? Que não desiste, mas ele também não é perfeito. Por ser jovem, ele tem muito que aprender ainda sobre o que é ser um rei de verdade. O Arthur de Juízo Final não é um rei maduro e velho e antigo. Ele é um rei bem jovem, bem inexperiente, eu diria. E o terceiro da lista é ele, Muhammad Ali, que é o Muhammad Ali, mas eu tive que censurar o nome dele porque ele faleceu há pouco tempo, né? Muhammad Ali, nascido Cassius Clay em 1942, alcançou o topo aos 22 anos ao derrotar Sonny Liston e se tornar campeão mundial dos pesos pesados. Após essa vitória, ele chocou o mundo ao anunciar a sua conversão ao islamismo, adotando o nome Muhammad Ali e abraçando uma nova identidade marcada por coragem e propósito. Dentro do ringue, ele era incomparável. Com movimentos rápidos e precisos, ele flutuava como uma borboleta e ferroava como uma abelha, encantando fãs e desafiando rivais com confiança e provocações afiadas. Porém, seu legado transcendeu o esporte. Ele foi um ativista contra o racismo, defensor dos direitos civis e crítico da Guerra do Vietnã. Sua recusa em se alistar custou-lhe os títulos, mas o consolidou como símbolo global de resistência e integridade. Mais
Mais que o maior de todos os tempos no boxe, Muhammad Ali foi um ícone incrível, um ícone cultural e inspirador em tempos de transformação na sociedade. E ele, no juízo final, é um cara complicado. Quer dizer, ele aparenta ser um cara simples, ele é alegre, só que ele tem um passado, algo dentro dele que faz mal pra ele e ele luta contra isso. Ele não pode deixar esse lado interno dele dominar ele, mas será que esse lado ruim, entre aspas, vai vir à tona quando ele lutar? Não sei, talvez venha, talvez não venha, você terá que ler para saber. Mas ele é um cara aparentemente bom, gentil, justo, porém ele tem aquela sagacidade e ele também tem segredos. E o número 4 é Maria Bonita. Sim, a Maria Bonita. Nascida em 1911 na região de Paulo Afonso, na Bahia, ela desafiou todas as convenções da sua época para se tornar uma figura lendária no movimento do cangaço. Maria Bonita foi mais do que a companheira do Lampião, o rei do cangaço. Ela foi a primeira mulher a integrar um grupo cangaceiro, abrindo caminho para muitas outras. Em 1930, Maria Bonita tomou uma decisão ousada. Abandonou o marido para seguir ao lado de Lampião. Juntos eles formaram um casal, Pique, Bonnie e Clyde, que simbolizava tanto o romance quanto a resistência em meio à aridez do sertão nordestino. Embora não participasse diretamente dos combates, Maria Bonita tinha um papel crucial. Ela cuidava da logística, garantia o bem-estar do grupo e se tornou uma referência dentro do cangaço. Mas no Ragnarok, juízo final, ela é bem diferente, para dizer o mínimo. Essa daqui era a versão dela antigamente, na primeira versão da minha história, na primeira versão desse meu Ragnarok de fã. Mas eu achava ela muito blasé, muito sem graça. E o novo design, a nova personagem, é bem mais interessante, bem mais caótica, violenta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para o número 5 nós temos Rani Lakshmibai, uma mulher que se tornou um símbolo de resistência na Índia. Após casar-se com o Maharaja de Jhansi, Gangadhar Rao, ela assumiu o título de Rani, mas seu verdadeiro legado começa após a morte do seu marido. Quando os britânicos tentaram anexar Jhansi e negar o direito de seu filho adotivo ao trono, Lakshmibai tomou uma decisão histórica: lutar. Com coragem e determinação, ela organizou uma resistência armada e se tornou líder na revolta dos Sipais de 1857, a primeira grande rebelião contra o domínio britânico. Sob seu comando, Jhansi se tornou um símbolo de luta pela liberdade. De armadura, espada e com seu filho nas costas, ela enfrentou os britânicos com bravura e, mesmo após a queda de Jhansi, continuou a resistir até a sua morte em combate em 1858. No juízo final, eu diria que ela é bem similar em relação ao que ela foi na vida real, exceto pelo modo de combate dela, eu diria, né, porque é bem mais fantasioso. O que eu fiz foi misturar algumas danças indianas com a Irelia de League of Legends. Eu adoro a Rani e a luta dela passa uma mensagem bem da hora, que particularmente ressoa muito comigo. E o sexto é Shaka Zulu, um líder militar e político que transformou a tribo Zulu em um poderoso império no sul da África. Nascido filho ilegítimo de Senzagakona, chefe dos Zulus e Nandi, enfrentou rejeição na infância, mas usou essas adversidades como motivação para ascender ao poder. Após servir como guerreiro na tribo Metetawa, eu tô pronunciando tudo errado, esses nomes africanos, esses nomes russos que eu vou falar, esses nomes indianos, então me perdoem. Tribo Tetawa, Shaka se destacou por suas habilidades militares. Em 1816, após a morte do seu pai, ele assumiu a liderança dos Zulus e implementou reformas que revolucionaram as táticas de guerra. Introduziu a assegai, uma lança curta, e criou a formação Chifre de Búfalo, que cercava e destruía os inimigos. Ele também impôs uma disciplina rigorosa em seu exército e expandiu seu território com campanhas bem-sucedidas. Sob seu comando, o reino Zulu cresceu significativamente, tornando-se uma força dominante. Seu período de conquistas é conhecido como Mfecane, quando muitos povos foram deslocados ou assimilados. Zulu no Ragnarok, juízo final, ele é um cara bem durão, eu diria. Um cara que vive por poder.
poder, força, isso é tudo pra ele. Ele é um dos humanos que tu vai olhar e pensar, cara, eu não sei se eu quero torcer pra esse cara, ou eu tô muito feliz que esse cara tá do nosso lado. Ele é brutal. Número 7 é ela, Lyudmila Pavlichenko. A Senhora Morte foi uma atiradora soviética e uma das mais bem-sucedidas atiradoras de elite da história. Com 309 mortes de nazistas confirmadas durante a Segunda Guerra Mundial, ela é braba. Nascida na Ucrânia, ela se destacou em competições de tiro esportivo antes de se alistar no Exército Vermelho, após a invasão alemã de 41. Durante a guerra, lutou nas batalhas de Odessa e Sebastopol, onde demonstrou habilidades excepcionais, tornando-se uma figura propagandística importante para a União Soviética, mesmo não sendo russa. Em 42, após ser ferida, ela foi retirada da linha de frente de batalha e enviada em missões diplomáticas aos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Após a guerra, ela trabalhou como pesquisadora e historiadora. Ela recebeu honrarias como a Ordem de Lenin e o título de Herói da União Soviética. Sua vida é lembrada como um símbolo de coragem e determinação na luta contra o nazismo. Ela é uma das minhas figuras históricas favoritas do mundo inteiro, cara. E, na minha história, Juízo Final, ela é o que podemos dizer fria e calculista, talvez? Ela é bem na dela. É uma pessoa competente que faz seu trabalho de maneira excepcional. E assim como a Maria Bonita, ela tinha um design bem... mas isso vai mudar. Boudica, ou Boadiceia, é a número 8 da lista e ela foi uma rainha guerreira da tribo celta dos Iceni, que liderou uma revolta contra o Império Romano na Grã-Bretanha no século I d.C. Após a morte do seu marido, aliado dos romanos, os romanos não cumpriram seus acordos, saquearam suas terras e abusaram de suas filhas. Em resposta, Boudica, ou Boadiceia, uniu várias tribos celtas e iniciou uma série de ataques contra as colônias romanas. Ela aniquilou geral. Vingança, é isso. A revolta de Boudica, de 60 a 61 d.C., causou a destruição de várias cidades romanas. Porém, infelizmente, ela foi derrotada por um exército romano, ou felizmente, né, porque ela estava matando inocente também. Enfim, ela foi derrotada por um exército romano comandado pelo governador Suetônio Paulino. Apesar da força inicial, a revolta foi esmagada. Após a derrota, Boudica cometeu suicídio, possivelmente por envenenamento, para evitar ser capturada pelos romanos. Ela não queria dar a satisfação deles matarem ela. E no juízo final, cara, eu posso dizer que ela é uma das minhas favoritas, se não a minha personagem feminina favorita. Eu diria que ela é bem fiel a essa versão. Ela é vingativa, ela é odiosa, mas ela também consegue ser gentil com quem merece. Ela se adapta à situação em que se encontra. Se a situação requer calma, calmaria. Se a situação requer uma tempestade, tu tá fudido. Chute na boca e soco no saco. E agora, esse é o meu favorito do Ragnarok, Juízo Final inteiro. Luxúria e poder. Eu amo ele, cara. Um autor pode ter um personagem favorito? Não sei, mas eu tenho. Ele é o meu. Tá. Esse cara foi um herói lendário de um poema épico anglo-saxão que leva o seu nome. Considerado uma das obras mais importantes da literatura medieval. Embora Beowulf seja uma figura mitológica, a história reflete elementos culturais e históricos das sociedades escandinavas e germânicas do século 6 ao 8. No poema, Beowulf é um guerreiro da tribo dos Gets, da atual Suécia, que viaja até a Dinamarca para ajudar o rei Hrothgar, cujo salão está sendo aterrorizado pelo monstro Grendel. O Beowulf derrota o monstro em combate corpo a corpo e mais tarde também mata a mãe do monstro, que buscou vingança. Após essas vitórias, Beowulf retorna à sua terra natal e eventualmente se torna o rei dos Gets. Muitos anos depois, já idoso, ele enfrenta um dragão que ameaça seu reino, e embora consiga matar o dragão, Beowulf é mortalmente ferido na batalha e morre, sendo honrado por seu povo como um grande herói. No Ragnarok, Juízo Final, ele é um cara justo. É só o que eu vou falar sobre ele. Ele é justo. Essa é a pegada dele. Ele ama lutar e ele é um cara justo. O número 10 é ele, Sun Tzu. Esse cara foi um general, estrategista militar e filósofo chinês. Ele é tradicionalmente associado ao período dos estados em combate, estados combatentes em guerra,
Guerra, período logo antes de um certo carinha aí unificar todo mundo. Ele é mais conhecido como o autor da Arte da Guerra, Sun Zi Bin Fa, um tratado clássico sobre estratégia militar que se tornou uma das obras mais influentes da história na arte de liderar e vencer conflitos, até da vida também, né? Poucos detalhes concretos sobre sua vida são confirmados. Alguns dizem que ele serviu como general pelo estado de Wu, onde ele utilizou suas teorias estratégicas para ajudar o governante a vencer batalhas cruciais, e também sugerem que ele demonstrou sua habilidade ao treinar até mesmo um grupo de concubinas para agir como soldados disciplinados. A arte da guerra apresenta princípios atemporais, como a importância do conhecimento do inimigo e de si mesmo, a adaptação às circunstâncias e o uso inteligente de recursos para evitar batalhas prolongadas. Sun Tzu também defendeu o conceito de vencer sem lutar como sendo a maior forma de vitória. No juízo final, esse cara é um dos que eu mais estou animado para mostrar em ação, porque ele é ridículo. Ele também é um dos meus favoritos. A luta dele em específico é a que eu mais quero escrever, assim como a luta da Joana. E agora, número 11 é ela, Catherine de Chayes, conhecida como La Voisin, eu não sei como é que pronuncia em francês. É assim que se escreve. Ela foi uma figura central no escandaloso caso dos venenos que abalou a França durante o reinado do Luís. Isso aqui é 10? É 10, é 5, 1 é 6, é 4, 14? É Luís 14? Alquimista, cartomante e criminosa, ela liderou uma rede de bruxaria e assassinatos que atendia nobres e aristocratas. Oferecia poções, rituais e venenos para resolver problemas de amor, poder ou eliminar rivais. Além de realizar missas negras, supostamente envolvendo sacrifícios humanos. Cara, ela é cabulosa. Com seu carisma e habilidades ocultas, Catherine ganhou a confiança de clientes poderosos, alguns ligados à corte real. No juízo final, cara, ela é uma das mais misteriosas. Suas habilidades são bem diferentes dos outros humanos. Ela é única, é uma personagem bem enigmática, vocês vão gostar bastante dela. E a número 12, é claro, outra mulher, outra Catarina, Catarina a Grande. Essa daí foi a imperatriz da Rússia de 1762 até a sua morte, e é considerada uma das governantes mais importantes do país. Ela se casou com Pedro III e derrubou o cara com um golpe de estado, assumiu o trono e é isso. Durante seu reinado, ela inspirou-se nos ideais do iluminismo para modernizar a Rússia, promoveu reformas administrativas, incentivou a educação e as artes e fundou instituições acadêmicas na Rússia. Ela foi uma patrona da cultura e se correspondeu com filósofos como Voltaire. Apesar disso, reforçou a servidão para manter o apoio à nobreza. Ela expandiu significativamente o território russo, conquistando a Crimeia e partes da Polônia, consolidando a Rússia como uma grande potência europeia. Embora sua vida pessoal foi marcada por romances, intrigas, rumores que tentaram manchar a sua imagem, ela sofria bastante, supostamente, fake news envolvendo cavalos e coisas do tipo. Mas enfim, pragmática e visionária são duas palavras muito precisas para descrever Catarina a Grande. No Ragnarok, juízo final, ela é aquela personagem arrogante que se acha superior aos outros e quer estabelecer sua dominância. Ela sabe que ela é foda e ela realmente é foda, só que ela quer que os outros falem que ela é foda e quer que os outros vejam que ela é braba. Ela quer submissão de todos à sua volta, servitude à rainha. E por último, mas não menos importante, a número 13, e sem dúvidas, cara, ela é demais, cara. Marie Curie. Quem é Marie Curie? Ela foi uma cientista revolucionária, famosa por suas descobertas sobre a radioatividade e por ser a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, física e química, e também foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ela é polonesa e mudou-se para Paris, onde estudou e realizou pesquisas que mudaram a ciência para sempre. Ela, junto do seu marido, descobriu os elementos polônio e rádio, introduzindo o conceito de radioatividade e abrindo caminho para avanços na física e medicina. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela desenvolveu unidades móveis de raio-x para tratar soldados feridos.
E é claro, por ser mulher, ela enfrentou dificuldades no mundo da ciência. Muitas vezes tentavam atribuir o trabalho dela apenas ao seu marido por ele ser o homem, né? Mas ela nunca deu para trás. Ela sempre se manteve firme. E infelizmente o trabalho constante com materiais radioativos comprometeu a sua vida, levando à sua morte por anemia aplástica. Porém, ela deixou um legado inspirador de perseverança, inovação e impacto duradouro na ciência moderna. Mas e no juízo final? Vocês estão ligados ao Tesla? Pensa no Tesla, só que maluco, pirado, bem mais egoísta, bem mais radical, bem mais extremo. Ela é caótica, ela não tá nem aí pra nada, mal se importa com a própria integridade física. E esses são os 13 humanos que defenderão a humanidade. Eles são chamados de pilares da humanidade. Eu escolhi pilares por sua função essencial de sustentar a resistência humana. Cada um representa um aspecto essencial do ser humano, como força, coragem, inteligência, determinação, tudo e um pouco mais do que é necessário para desafiar os deuses e tudo e um pouco mais do que representa o ser humano. Eles são aqueles que estão mantendo a esperança viva diante da destruição iminente. Eles serão aqueles que irão salvar a humanidade. Juntos, eles formam o último alicerce que impede a queda do martelo divino sobre o planeta Terra. E vocês podem ler essa história no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu espero que vocês gostem do Ragnarok Juízo Final. Abraço pra vocês, o primeiro round já tá disponível. Temos 11 capítulos para vocês desfrutarem até a segunda rodada sair. E aliás, o primeiro round é Baldur contra Muhammad Ali. Espero que gostem, primeiro link na descrição, tá? Beijos.